O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição da reforma da Previdência. Assim que o texto for publicado no Diário Oficial da União, as novas regras para a aposentadoria começarão a valer. Quase 9 meses depois de chegar ao Congresso, a reforma da Previdência está pronta para entrar em vigor. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 103 de 2019. A nova lei foi promulgada numa sessão solene com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Chamou a atenção a ausência do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu acho que não é um sinal. A gente às vezes faz um cavalo de batalha por uma fotografia. As emendas constitucionais, naturalmente, constitucionalmente, elas sempre foram promulgadas em sessões solenes especiais do Parlamento brasileiro. A grande maioria, o presidente da República, o ministro, não vieram. Então não será a presença do presidente ou do ministro que vai chancelar este encontro, esta promulgação. Apesar de ter sido minimizada, a ausência de representantes do alto escalão do governo mostra o protagonismo que o Congresso adquiriu na reforma da Previdência. Durante a tramitação, todas as negociações passaram pelos presidentes da Câmara e do Senado e muitas vezes desagradaram o governo, tanto que a economia prevista caiu de mais de R$1 trilhão para 800 bilhões em 10 anos. Rodrigo Maia se tornou o principal fiador do texto e viajou o Brasil para convencer da necessidade da reforma. A política é a solução dos nossos problemas. E é aqui nessa casa e naquela casa que nós vamos construir todas as soluções, de forma transparente, com diálogo, mas acima de tudo, respeitando, eu não tenho uma cópia aqui, a nossa Constituição. Já Davi Alcolumbre, que entrou numa fase posterior da tramitação, fez o papel de garantir que a reforma da Previdência estivesse atrelada a outras reformas, como a tributária e o Pacto Federativo. Fizemos pela nossa responsabilidade com o país e com as futuras gerações. Todos gostaríamos que as reformas não fossem necessárias. Porém, a realidade nem sempre se conforma com o nosso desejo. Ou a fazíamos, ou estaríamos aniquilados. Numa encruzilhada cruel, optamos pela estrada da responsabilidade. Apesar da principal parte da reforma da Previdência ter sido concluída, a chamada PEC paralela ainda tem um longo trajeto pela frente. Essa proposta foi criada pelos senadores para evitar mudanças na reforma da Previdência e tem como principal ponto a inclusão de servidores estaduais e municipais nas novas regras de aposentadoria. A conclusão da votação em primeiro turno no plenário do Senado estava prevista para hoje, mas foi adiada para a semana que vem por falta de quórum. Depois, a proposta ainda tem que ser votada em segundo turno e seguir para a Câmara.